A Sociedade Rural Brasileira recebeu em São Paulo a palestra oficial do Rally da Pecuária 2019. A divulgação das informações da expedição será no dia 12 de setembro, na capital paulista. Sara Kirchhoff conversou com o coordenador do Rally, o Maurício Nogueira. Vamos acompanhar. E Maurício Nogueira trouxe muitos dados interessantes aí para a pecuária brasileira, e um deles, que vai além do Rally da Pecuária, que é dos últimos 20 anos, aponta que o peso da carcaça de macho cresceu em todo o Brasil nos últimos 20 anos e muito, e eu vou querer saber qual região cresceu mais e a que se deve essa diferença. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado, Sara. A região que mais cresceu em 20 anos, né, que mais aumentou o peso médio da carcaça foi em Goiás, o estado de Goiás inteiro. A gente faz isso acompanhando os dados do IBGE de abate, né, fiscalização federal, estadual e municipal. E lá em Goiás aumentou 3,7 arrobas em 20 anos. Então o peso de uma carcaça de macho aumentou tudo isso. O que fez aumentar? A gente tem a genética, vem melhorando, claro, né? O boi também passou a ser inteiro, então não castra mais. Nutrição, né, e ganho zootécnico. Então, além do peso estar maior, também esse animal é abatido mais cedo. Então, ele ficou mais jovem, mais pesado, e a gente teve uma melhoria muito grande aí no mercado de carne. Só a tendência é continuar melhorando. Outro ponto que você abordou aqui foi em relação ao indicador CPEA, que muitas vezes acaba sendo contestado pelo pecuarista, e você falou que o CPEA não tem como mudar a metodologia. Por quê? E como fazer, então, para contornar essas informações que acabam sendo questionadas muitas vezes? A metodologia do CPEA, ela é definida, né, por um critério que envolve toda a BMF, todos os players do mercado, né? Então, tem que ser auditado, se não me engano, até pela CVM. Então, não depende do CPEA, não é uma vontade do CPEA melhorar a metodologia. Quando foi feita lá atrás, atendia o mercado, atendia o propósito. O mercado mudou muito, então ficou muito mais dinâmico. E hoje a gente tem um indicador que não consegue refletir a realidade por causa da metodologia do mercado. Então, o que é o ideal? É a gente tentar convencer, mudar essa metodologia e deixar que o CPEA mesmo sugira como que isso pode ser feito. Eles têm feito reuniões com produtores e mostrando alternativas que poderiam melhorar muito o indicador, né? E claro, né, Sara? O pecuarista, quanto mais informar o CPEA, melhor, né? E os frigoríficos também. Inclusive, nesse momento, os pecuaristas estão fazendo uma ação de prestigiar, né, dar preferência para os frigoríficos que informam o CPEA integralmente, os negócios integrais. Então, quando a gente vê a referência de mercado, isso é bom tanto para o produtor como para o frigorífico. Eu acho interessante essas alternativas aí. Falando um pouco sobre isso, a questão de preço, você também afirmou que o preço não é o que dá mais rentabilidade para o produtor, essa formação de preço, e sim a tecnologia, né? Exatamente. A gente fez, inclusive, uma conta aí, né, considerando já o preço que está mais alto esse ano, fechando o ano numa projeção aí. O produtor de baixa tecnologia vai melhorar muito pouco o resultado dele, com o preço mais alto. O de alta tecnologia vai melhorar em até R$200, R$300 por hectare, por ter mais quantidade de arroba para vender por área. Então, não interessa o tamanho da fazenda, né? A quantidade de arroba por área é o que melhora o resultado da fazenda quando você tem um preço alto. Também, quando você tem um preço em queda, é o que te garante maior capacidade de passar por aquele momento de crise. Aí você falou da importância da genética, mas combinada principalmente com a nutrição, né? Claro, se eu faço um melhoramento genético, coloco um animal, e tem que fazer, né? Claro, a gente tem que ir melhorando a genética do rebanho. Se eu tenho um animal com maior potencial, que eu investi para ter essa genética, né? Fui lá, comprei sêmen, pus touro melhor, fiz todas aquelas alternativas que a gente faz. Se eu não fizer esse animal produzir na plenitude do que ele pode me responder, eu só aumentei o custo. Porque eu vou ter um animal muito bom que produz igual um animal ruim ou mediano. Então você tem que pôr genética e dar condição para esse animal expressar a genética dele. Aí sim você vai colher o melhor resultado. Maurício, agora a Rally da Pecuária, a 9ª edição, começou lá no início de julho, está se encaminhando já para o final, né? Os dados serão apresentados aqui em São Paulo no dia 12 de setembro. Dá para adiantar alguma coisa do que foi observado nessa edição? Ainda não, Sara, porque tudo que a gente avalia, nós já estamos tabulando, né? Então a gente tem um aperto muito grande no tempo entre analisar os dados e apresentar o relatório. Então, para você ter uma ideia,
A reunião vai ser lá no dia 12 às 5 da tarde, e a gente vai acabar a análise 10 da manhã, né? Então é meio cronometrado. O que a gente pode falar é o que a gente já observou a campo. Então até foi uma análise que a gente fez aí em relação à quantidade de queimada que tem, né? Como a gente tem uma inversão de ciclo pecuário, então nós passamos de 2018 a 2019 com a menor proporção de rebanho aí nos últimos anos. Então diminuiu o rebanho e diminuiu o peso médio do rebanho. Então nós temos as fazendas com uma quantidade de pasto maior do que tinha em anos anteriores. Esse pasto seca, então tem massa e está seco. Então se entrar um fogo na fazenda, ele pega mais. Então nós vamos ver muito mais incêndios esse ano do que em anos anteriores, porque os pastos estão facilitando a combustão, né? Entrou um fogo acidental ou proposital ou de qualquer forma que for, esse fogo vai ser mais difícil de controlar esse ano. E no mercado isso reflete no quê? Se tem mais pasto e eu der comida para o boi, eu também tenho uma capacidade de chegada de boi, né? A gente pode ter alguma pressãozinha aí no mercado nos próximos meses, nas próximas semanas, nada crítico, né? Mas deve ter uma quantidade que a gente não estava esperando em algum mês aí, pode ser final de setembro, outubro, difícil acertar quando que é que isso acontece. Fica o alerta então. Maurício, obrigada pela sua participação aqui conosco, por todas essas informações. Então, já fica aí o lembrete, né? Dia 12 de setembro serão apresentados todos os dados aí da 9ª edição do Rally da Pecuária aqui em São Paulo. De São Paulo, Sara Kirchhoff para o Canal do Boi.